Alô, você que está abrindo espaço agora, que está abrindo a sua live pela TV Macaguá. Eu me chamo José Trajano, hoje estamos aqui, eu, José Trajano, Marcinha e Nayara, né? Marcinha e Nayara veio representando a igreja, onde elas fazem parte da pastoral do batismo. Então, hoje a gente vai falar através dessa TV sobre o batismo, né? Então, uns questionamentos que a gente gostaríamos de saber. A gente que tem dúvida ainda, o que é batismo, para que serve batismo, né? Por que falar de batismo? Então, a primeira parte, né? A gente vai falar com Nayara, não é isso, Nayara? A gente vai falar sobre o sacramento do batismo. Então, a gente vai dar uma ênfase, né, nesse sacramento, onde surgem várias perguntas ainda. Por que se batizar? O porquê do batismo? O que é batismo? Para que serve o batismo? Então, Nayara, vamos falar sobre um pouquinho do batismo, né? Boa noite a todos. Boa noite ao meu amigo José, aqui presente, a minha amiga Márcia. Sou Nayara, represento a pastoral de batismo e vou aqui tentar esclarecer alguns pontos, alguns questionamentos sobre este sacramento. Na segundo estrofe, que a gente está debatendo sobre esse sacramento, onde tem várias perguntas. Por que se recomenda batizar as pessoas quando criança? Certo. Antes de responder essa pergunta, eu vou iniciar falando um pouco sobre o sacramento do batismo. E ao falar do sacramento do batismo, eu trago aqui uma passagem bíblica que nos fala em Ezequiel 36, 24, 28. Vou pegar vocês do meio das nações, vou reuni-los de todas as terras e levá-los para a sua própria terra. Derramarei sobre vocês uma água pura, e vocês ficarão purificados. Purificarei vocês de todas as suas imundícies e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito para fazer com que vivam de acordo com os meus estatutos e observem e coloquem em prática as minhas normas. Então, vocês habitarão na terra que dei a seus pais. Vocês serão meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Livrarei vocês de todas as impurezas. E como a gente pode ver, esse versículo, ele nos traz um significado de pureza dos nossos pecados, Então, a água pura nos purifica do pecado original. E assim é o sacramento do batismo em nossas vidas. O sacramento do batismo em nossas vidas nos lava, lava as nossas almas do pecado, lava as nossas almas das impurezas e nos traz a viver uma vida nova, a uma vida para Cristo, a uma vida cristã. Então, o batismo pode ser chamado também de a primeira porta, a se abrir para nós, pessoas, para o céu. Através do batismo, que nós somos convidados a viver uma vida de santificação, a uma vida pura, voltada para os ensinamentos de Deus. E em Jesus, Mateus 3, Jesus em Mateus 3, ele nos ensina
que é através do batismo, é através dessa porta que nós chegamos até o Pai. É através do batismo que nós somos chamados de filho amado. Porque também nessa passagem do batismo no Rio do Jordão, de Jesus, né, Jesus, ao ser batizado, né, João fala para Jesus nesse momento: Senhor, o Senhor vem batizar? Não. Porque João ele não se achava merecedor de batizar Jesus. Né? João ele se achava que ele quem deveria ser batizado por Jesus. E ele disse: não, Senhor, não eu. O Senhor quem deve me batizar. E Jesus pediu para João para que cumprisse, né, essa parte, para que Jesus Cristo, ele de uma forma humana, ele não precisaria a nenhum momento passar pelo batismo. Mas Jesus ele veio à Terra unicamente para nos mostrar o caminho a chegar até o Pai. Então Jesus Cristo passou pelo batismo para nos dizer que nós somos chamados a ser filho de Deus. E é através da nossa purificação do pecado original que nós podemos seguir essa missão em Cristo, né? Essa missão de cristão. Como também é através do batismo que nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser cristãos, né? Passamos a ser filhos de Deus. Porque ao ser batizado, Jesus abriu-se o céu, né? E o Espírito Santo, né, falou: este é meu filho amado. E é através do batismo também que se abre esta porta no céu para nós cristãos. Existem vários fatores na Igreja Católica, né, sobre o batismo, né, que o batismo quando criança é uma porta, uma janela, né, para ser cristão, mas aí o que acontece, né? Então tem pessoas que chegam para a igreja, procuram para batizar criança, aí depois do batismo aí se dispersa, né? Não sabe a importância do que vem ainda pela frente, como depois após o batismo nós temos, né, a primeira Eucaristia, né? Aí depois, logo após, tem uma temporadazinha, pouca, logo vem a confirmação, que se chama a crisma, onde a gente vai confirmar a nossa fé, se nós ainda estamos presentes, né, na fé. E logo após vem outros critérios, como o matrimônio e outros. E o batismo é uma missão, é a missão de todos. Não é que eu, por exemplo, fui só batizado. Aí, por que fui só batizado e por que eu não permaneci no batismo? Porque, às vezes, até vamos dizer, eu mudei até de doutrina. Por que isso, né? Por que aconteceu isso? Porque a gente tem uma maneira de não viver o catolicismo. Né? Você concorda comigo, né? A gente tem uma maneira de não viver as riquezas do catolicismo. Se a gente for lá no Catecismo da Igreja Católica, lá está toda a nossa vida, desde o batismo até quem sabe um dia virar do diabo. Talvez muitas pessoas achem que o sacramento do batismo seja apenas um ritual da igreja, né? Mas o batismo, ele não é um ritual da igreja. E mesmo batizados quando crianças, mas nós assumimos uma missão em Cristo. A gente assume viver o Evangelho de Deus, a praticar, né, e como cristão e como igreja, porque nós somos igreja de Cristo. Então nós temos que viver o Evangelho de Deus e uma vida cristã pregante todos os dias. Não fui batizar meu filho, ali pronto, já batizei meu filho, eu não preciso mais voltar à igreja. Não, porque Jesus,
a gente tem que buscar Ele todos os dias. E quando nós nos batizamos, nós assumimos um compromisso, uma aliança, né, com Jesus e com o Pai, né, com Deus. Passamos para a segunda. Que você fez. O papel dos pais e padrinhos na vida. O papel dos pais e padrinhos na vida da criança ser batizada. Aqui é uma pergunta, né? Qual o papel, né, dos pais e padrinhos na vida da criança ser batizada? Eu acho que muitos padrinhos e madrinhas, e talvez até os pais mesmos, não têm a consciência, né, da importância. Porque um pai, ao convidar uma madrinha, um padrinho para assumir esta missão, porque não é por uma amizade, não é por um vínculo social que nós chamemos um padrinho ou uma madrinha para nossos filhos. Né? É uma missão, e uma missão sagrada. Né? E o padrinho e a madrinha, os padrinhos de vela, falam assim, que é o padrinho do sacramento dessa criança, eles têm um papel fundamental na vida dessa criança. Né? Um papel de acompanhar essa criança na vida cristã, de acompanhar essa criança na vida de fé voltada para Deus. Né? E ser padrinho ou madrinha significa se empenhar numa missão. Uma missão não só com os pais ou para com a criança, mas para Deus. Porque ao assumir esta aliança, é um compromisso maior com Deus, para que essa criança seja instruída na fé e na vida cristã voltada para a igreja. O maior compromisso é colaborar no crescimento da fé dessa criança, sendo presença viva na vida dessa criança. Por isso que é tão importante nós escolhermos um padrinho e uma madrinha que seja presente na vida daquela família, que possa acompanhar o crescimento daquela criança, que possa aconselhar ela, que possa levar ela à igreja. E até mesmo quando nós temos uns pais, às vezes não muito pregantes, que esses padrinhos também busquem, né, trazer esses pais para uma vida voltada para Deus. Essa questão, Nayara, tem muitas perguntas que às vezes as pessoas ainda têm dúvida, ou que não seja proibido, mas eu acho que não pode. Né? Aquela questão, eu sou evangélico em outra doutrina, em outra religião, eu como evangélico em outra religião, eu posso ser padrinho ou madrinho de uma criança, nos termos de hoje? Nós, enquanto igrejas, nós não temos nenhum documento que proíba, mas não deve. Porque como você é de uma religião e você vai ser padrinho ou madrinha dessa criança se você não vivencia a igreja? Ou seja, tem até a questão do credo, né? Que professa, creio em Deus Pai, né? Aí creio na Santa Igreja Católica, né? Aí como é que, tomando sua palavra, como é que eu sou evangélico, né? Eu posso professar a fé católica? Como é que eu vou... Me explica aí, como é que eu vou ensinar a minha criança batizada em outra religião? Nesse caso aí, então, você não está se comprometendo com o sacramento do batismo. Você está se comprometendo com o social. Ou talvez você esteja querendo ser padrinho ou madrinho daquela criança por uma amizade. Mas voltado para o sacramento do batismo, não. Como é que você vai, como eu falei agora, a importância, né, do padrinho e da madrinha, conduzir aquela criança na fé católica, se você mesmo não tem essa fé nessa igreja? Essa pergunta Tanto que no José Carlos, que foi um livro
que eu me fundamentei um pouco, fala assim, que nenhum pai ou padrinho venha assumir esse compromisso do batismo se ele não estiver disposto a vivenciar as coisas que aquela igreja condiz. Então, ao você pedir o sacramento do batismo para seu filho, você está assumindo um compromisso. Até porque quando aquela criança está sendo batizada, quando criança, que os pais e os padrinhos, eles não podem, de certa maneira, tirar, né, que essa criança se torne filho de Deus, é os pais e os padrinhos que estão assumindo aquele compromisso, né? E se eles não estiverem dispostos a renunciar, que nós sabemos que existem renúncias para que nós servimos a Deus, para que nós vivemos essa vida voltada para Deus. Então, eu não recomendo essa pessoa, sei. Não é proibido, mas a igreja, né, diante de muitos documentos, ela diz que não, porque é bom que essa pessoa seja da igreja católica e que essas pessoas tenham os sacramentos, principalmente o sacramento do matrimônio, o sacramento do crisma. A gente vê a questão, né, Nayara, também da igreja católica ser tão apedrejada, né, porque existem vários casos, eu conheço casos que o que acontece a pessoa evangélica, ela tem sua criança, mas aí o que acontece? Para satisfazer o desejo do compadre ou a comadre, não sei, depende da pessoa, para satisfazer o desejo, por mais que ela seja evangélica em outra doutrina, então, o que ela faz? Então, preza-se o batismo da criança na igreja católica. Aí, essa questão que intercala, né? É vice e versa. Eu, como evangélico, eu posso batizar minha criança na igreja católica e eu, como padrinho evangélico, eu posso ser padrinho na igreja católica, né? Então, a igreja, a gente tem que deixar claro, a igreja não proíbe, mas veja bem, mas não deve. Por quê? Porque jamais o evangélico e outra doutrina, jamais ele vai professar a fé católica, jamais ele vai professar a fé católica, a não ser, a gente vê que a nossa igreja, a igreja católica, ela é apedrejada de várias maneiras, só baixa um piscar de óleo para si, não é isso? Aqui surge a quarta pergunta. Posso ser padrinho ou madrinho de uma criança sendo divorciada ou divorciado ou não crismado ou crismada? Isso é mais uma, né, mais uma questão que vem para nós, né? E diante, né, as normas do catecismo da Igreja Católica, não. Né? Por quê? Porque essa pessoa, além dela não ter, né, o sacramento do crisma, ela está divorciada, então ela também não tem o sacramento do matrimônio. Então, é preciso que essa pessoa tenha os dois sacramentos para ser padrinhos. Seria o certo, né? Seria o certo. Mas nem tudo. Mas nós não estamos, né, como você falou, lá para dizer não, em hipótese alguma. Nós mostramos, né, como se pede. O comportamento, né, da Igreja Católica. Exatamente. Aí cabe à pessoa, como ser consciente de suas ações, decidir se quer fazer o certo ou se quer decidir por si pelos seus conhecimentos. Isso aí é um caso que acontece muito, né? Não por culpa dos padres, né? Tem a pastoral do batismo, né? Tem as reuniões antes de a gente ser formados padrinhos, tem a formação, não é isso? Tem a formação. Então, não é por falta de formação, mas, inclusive, acontece, né? Infelizmente, acontece muitos
todos os dias acontece de pessoas divorciadas sendo padrinho até bem velhas. É verdade. E assim, falar até de uma forma, né? Nós convidamos essas pessoas a vivenciar os sacramentos, né, da igreja, e depois de vivenciar, eu tenho certeza que ela, ao sentir o amor de Jesus, a querer vivenciar essa vida cristã, ela vai entender melhor, né, o porquê. Que estejam abertas realmente a viver a missão cristã aqui na Terra. Não é verdade? Porque cada passo que a gente dá na doutrina católica é uma missão, um aprendizado. Isso nos garante até o quê? Até a salvação, né? O bom comportamento. Não é que a Igreja Católica a Igreja Católica não exclui ninguém, na verdade inclui, né? A Igreja Católica faz o chamado, mas é bom que a gente tenha em mente, a gente saiba discernir, né? Mentalizar os fatos, né? O porquê de não poder e o porquê de poder, né? E Jesus, ele nos convida, né, todos os dias a viver essa vida pura, essa vida de conversão. E o sacramento do batismo, ele é apenas o primeiro. Por isso que ele também pode ser chamado da porta, né? A primeira porta. Porque depois do sacramento do batismo, nós podemos vivenciar os outros sacramentos da igreja. Presença viva em nossas vidas de Jesus. Os sacramentos são presença viva de Jesus em nossas vidas. E diante do batismo de João Batista, que veio antes do batismo, né? Depois do batismo de Jesus, era como se o batismo de João Batista fosse o início, fosse a preparação para a vinda de Jesus. E após o batismo de Jesus, nós não somos batizados só pela água, mas também pelo Espírito, né, de Deus. E é aí que nós se unimos a Deus em um só Espírito. E que nós, né, possamos vivenciar esse sacramento de forma responsável, de forma conhecedora do verdadeiro sacramento do batismo em nossas vidas e na vida dos nossos filhos e afilhados. O batismo de João Batista, ele se aprofunda muito naquele canto que, quando Jesus batiza João, a gente se lembra logo daquele canto que diz: eu navegarei no oceano do Espírito, né? Lindo isso aí, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Na época, João Batista batizava com água, né? E Jesus veio batizar com o Espírito Santo, né? O santificador. As perguntas de Nayara foram questionadas, né? Foram respondidas. Agora estamos aqui com nossa jovem, nossa querida Marcinha, né? Que tanto silenciou, né? E agora... Então, Marcinha, me diga aí os símbolos do batismo, qual a importância? Muito bem. Então, quero dar o meu boa noite, né? Faltou eu, vocês não me esperaram. Boa noite, José. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela web, TV Macaguá. Eu já quero também começar também dando meu boa noite aqui às pessoas que já estão nos acolhendo, viu, José? Graças a Deus. Fátima, sua esposa, está dando boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite. Beijo, Salete, viu? tá vendo aí, ó, um esposo carinhoso desse. Verdade. Salete, a mãe de Josineide, boa noite. Quem mais está dando boa noite aqui a gente? Maria Silene, boa noite. Boa noite, na Benigna, Maria Silene, eu acho que eu amiga. conheço. Tem um recadinho para você, ó. Grande homem, José. Grande José, homem de fé. Teve o prazer de trabalhar junto na missão em levar Jesus ao próximo. O nome dele é Damião Mendes. Damião Mendes. Ô, Damião,
Valeu, viu, meu irmão? Tô com saudade de você. Quando pintar na serra, pinta em Tenente Laurentino, viu? Nosso boa noite para Damião, Senaldo, Diná, um grande abraço para você. Larissa Santos, nosso boa noite. Então, vamos lá. Que bom a nossa partilha sobre o batismo, né? Que bom a gente poder tirar algumas dúvidas do pouco, né? Daquilo que a gente sabe, do pouco do nosso conhecimento. Nós estamos à frente da pastoral do batismo, né? Eu e Nayara, há pouco tempo, que o padre Marcos Barbosa nos convidou, e nós demos o nosso sim a ele, o nosso sim a Deus, para essa missão tão bonita, viu, José? Porque cada vez que a gente se aprofunda e estuda um pouco para dar uma reunião do batismo, a gente aprende muito, né, Nayara? É verdade. Porque o batismo, eu tinha assim, o batismo apenas só como um sacramento. Ele é um sacramento vivo, mas um batismo é um tempo de festa, é um tempo de se alegrar, é um tempo de que a igreja, né, que os cristãos se alegrem quando uma pessoa for batizada. Às vezes na igreja a gente ouve falar assim, vai ter um batismo, e deixa tão seco, tão para lá. Não, vai ter um batismo, é tempo de festa. Tempo de festa. Tempo de festa, tempo de alegria. Que bom que alguém vai se batizar. Que bom que os pais, que bom que os padrinhos levam essa criança para se batizar, né? Porque é uma alegria grande para o céu, né? Vai receber uma criatura e vai tornar o quê? Cristão, filho de Deus, né? Então, é essa alegria que a gente deve quando a gente souber que tem um batismo. Até que depois da pastoral do batismo, um batizado que eu participei, eu fiquei tão feliz assim que me deu vontade de chorar, porque eu senti aquela alegria de alguém que era criatura e sentiu o desejo de ser cristão. Essa pessoa já era um pouco de idade, não era criança, mas repassava assim aquela alegria que aquela pessoa queria se sentir filho de Deus, queria se sentir cristão, né? Então, a gente vai se aprofundando aos poucos e só para complementar um pouco aí do que vocês falavam sobre o batismo, então, tem uma passagem que a gente reflete sempre um pouco nas nossas reuniões de batismo, que é sobre o batismo de Jesus. Vocês estavam bem falando aí, bem comentando sobre aquele batismo onde Jesus chega lá e João está sendo batizado. João está lá batizando as pessoas e o que é que Jesus diz? Agora é a minha vez. Aí João diz, não, Senhor, não, Jesus. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias, as suas sandálias. Como é que eu vou batizar? E Jesus diz, deixa, João, deixa, para que se cumpra assim as coisas de Deus, as coisas do céu, né? E João deixou. Por quê? Porque Jesus queria ser o primeiro a dar testemunho. Como vocês estavam falando aí sobre os padrinhos, a importância dos padrinhos, a importância dos pais, o principal ensinamento que Jesus deixou é, seja testemunha. Um exemplo, vocês comentavam muito sobre um cristão evangélico, pode ser padrinho de um filho, de uma pessoa católica, ele vai, né? Aí, qual é o testemunho que essa pessoa está dando para o filho ou para o afilhado? Ele vai comungar a nossa fé, ele vai professar o nosso batismo, ele vai amar a nossa mãe, Nossa Senhora. O que é que ele vai ensinar para o seu afilhado, né? Então, seja como Jesus, o que foi que ele nos ensinou? Seja exemplo. Simples, né? Seja exemplo. Até porque ele veio, né? Ele não tinha necessidade nenhuma de vir como exemplo, porque ele poderia ter vindo apenas com sua grandiosidade, passar essa grandiosidade, mas ele veio com manso e humilde. Ele poderia apenas ter dito, comecem a batizar e todo mundo, meus discípulos, sejam batizados, né? Só que o que foi que ele fez? Não, primeiro ele foi para mostrar, né? Como se deve ser Como feito. se deve ser feito, é Aí isso ele aí. vai de vão e faça o mesmo. O mesmo. Então, quando a gente se dá, por exemplo, é mais fácil de alguém nos seguir. Um exemplo, os nossos afilhados, né? Batismo uma criança, às vezes a gente não tem tanto contato, né, com nossos afilhados, mas lá na frente, ou se ele for seguir, abrir um pouquinho, ver a nossa vida, não. Minha madrinha é católica, continua sendo católica. Meu padrinho, olha, tá lá na igreja, ele tá... Meu pai não vai, mas eu tô vendo meus padrinhos, eu posso seguir o exemplo também, né?
É muito bonito isso. Marcinha, uma coisa muito importante também, eu gostaria de frisar isso aqui. Eu não sei do meu não, mas eu sei mais ou menos que... Eu tenho, deixa eu ficar. Dá pra falar. Uma data que a gente tem que preservar sempre, é a data do renascimento, que é a data de quem a gente se batizou. Eu ainda não sei do meu não, mas sei mais ou menos em que data foi. Por incrível que pareça, tanto quando eu fui receber o ministério, nem passou pela minha cabeça de saber qual o dia da minha data que eu me batizei. Então, a gente tem que frisar essa, né? Nós como católicos, todos, não estou dizendo só eu, nem só Marcinha, nem nada, não. Todos nós devemos saber o dia do nosso batismo. Eu também não sabia dessa importância de a gente saber comemorar o nosso batismo, né? Mas eu vi um padre falando que era muito importante que a gente soubesse realmente a data do nosso batismo para que a gente pudesse comemorar como se fosse nosso aniversário. Porque ali a gente saiu do nosso pecado original e renasceu para a glória de Deus, para ser cristão, para ser filho de Deus. Vou responder as suas perguntas, e quem me conhece sabe que eu gosto de falar um pouquinho, né? Tá bom. Então você falou sobre os símbolos e qual a importância, né? Então eu vou lá. Primeiro símbolo, assim, bem destacado na nossa igreja católica e para o batismo é a água. E a água simboliza a vida, onde a água brota a vida, né? A gente sabe que as plantas, né? Você planta lá uma sementinha, você não jogar água, ela não vai nascer, não é isso, José? Então, se você plantar e começar a regar, jogar água sempre, aquela semente vai ter vida, né? Então, desse jeito é para o batismo, quando criança, a água, ou quando criança ou em qualquer idade, quando se joga água em sinal de batismo, de sacramento, ela significa vida. E o próximo é a vela do batismo, né? Estou falando aqui para nós cristãos, católicos, né? A vela do batismo significa luz, e essa luz significa Jesus ressuscitado. Por isso a importância dos padrinhos de vela, né? Que a gente diz, padrinhos de vela, por quê? Os padrinhos de vela vão levar luz para a criança, eles vão ser luz, né? Luz do Evangelho. Isso, exatamente. Então, por isso que o batismo é um sacramento pascal. Então, temos os símbolos, a água e vela, né? Já falei para o próximo. O óleo, e quem é batizado é ungido, por isso o padre usa o óleo, né? Na fronte, né? Isso. E no peito da criança ou da pessoa, né? Porque o óleo é o símbolo da força da missão que o batizado vai assumir. Aqui nesse livrinho, né, que a gente tem para estudar sobre o batismo, fala que assim, o óleo, quando a gente passa o óleo assim na pele, o óleo não penetra, né? Penetra. Então, o óleo como símbolo do batismo aqui é para que a graça de Deus, ela deve penetrar inteiramente no nosso corpo, na nossa vida. E esse óleo vai penetrar a parte que o padre coloca e a gente assume, né? Porque é questão de fé. Mais um que é a veste branca. A veste branca é um pouco polêmica para os batizados, porque o pessoal quando vai se batizar diz, eu posso comprar uma roupinha cinza, um rosazinho claro, outra corzinha, né? Aqui, segundo, né, as normas da igreja, fala sobre a vestimenta branca. Geralmente as crianças são batizadas com uma vestimenta branca, geralmente. Não quer dizer que é sempre, mas por que o branco? O branco é o símbolo da paz, da vitória e da pureza. Por isso que quando a gente faz as nossas reuniões, a gente recomenda, José, que compre uma roupinha branca para a criança. O branco que significa a pureza, que significa a paz, para que aquela cor, né, aquela cor branca já se manifeste, né, que o cristão já participa da ressurreição de Cristo. Tem os exemplos. Jesus, quando ia para o monte com seus discípulos, a roupa dele se transformava, né? Se transfigurava, né? Que chama. Disse que ficava mais branca do que a neve, do que um pano bem lavado pelas melhores lavadeiras, né?
E por isso que a gente questiona use o branco, né? Para que seja realmente, faça parte realmente do símbolo. E aqui também fala no livrinho aqui sobre o nome, né? A importância do nome, porque o padre vai perguntar na hora, a que nome deste essa criança, né? A que nome deste essa criança. Então, por isso a importância do nome da sua criança. E o sinal da cruz, que a partir dali também a criança vai começar a pedir a bênção, né? A bênção a seus pais, a bênção a seus padrinhos, a seus parentes. Por isso que há esse sinal da cruz, né? Para distinguir como e quanto cristãos, viu? Por isso a gente segue, né? Os sacramentos da nossa igreja são muito ricos, porque a gente tenta seguir um pouco daquilo que ele nos ensina. Vamos lá, José, mais uma pergunta. Marcinha, eu vou pedir para você falar um pouco sobre a liturgia sacramental. Liturgia sacramental, certo? Então, o que é essa liturgia sacramental? É o momento da celebração, certo? Começa com a bênção da água, é todo aquele ritual que o padre faz. Em seguida, os pais e padrinhos renovam o compromisso. Prestem atenção. São chamados, por isso o questionamento pode ser evangélico, pode ser de outra religião, o que for. Lá o padre vai chamar vocês a renovarem o compromisso, assumindo seus próprios batismos. Aí eu sou evangélica, aí eu vou dizer o quê? Eu não creio na igreja. Ou seja, eu não creio. Ele vai responder isso, não creio. Você crê na igreja católica, né? Todo aquele ritual. É que o evangélico vai dizer, não creio. Ele vai dizer creio por quê? Porque está celebrando um momento. E esse sacramento, né, está valendo a pena? Porque ele não vai responder eu creio na igreja. E que os pais e padrinhos tenham consciência. Eu sei que essa criança ficará batizada. E o compromisso dos pais e padrinhos? Como é que fica? Então, se partir para terminar a pergunta, continuar dando nosso boa noite, viu? Damião Souza está dando boa noite, os parabéns à nova pastoral do batismo. Boa noite, Damião. Muito obrigada, né? Porque Damião fazia parte da pastoral do batismo. E nós temos muito a aprender com Damião, viu? Nossa. A gente é muito nova, muito leiga aqui e precisamos muito da ajuda de Damião. E Naldinho Oliveira está dando boa noite, José, e disse que está assistindo do assentamento José Milanês. Naldinho Oliveira. Deve ser seu conterrâneo. Valeu, viu, Naldinho, pela presença, né? Nossa amiga Elson Ribeiro está dando boa noite. E disse assim, um programa que estava precisando na TV Macaguá. Deus abençoe. Amém, Elson. Valeu, viu, meu jovem? Pela sua força. Essa TV, né, Macaguá, graças a Deus, tem dado a sua contribuição, a disponibilidade. E cada pessoa vem aqui mostrar um pouco do seu trabalho, né? Então, nós agradecemos a todos que fazem a TV. E vamos aqui seguindo um pouquinho da nossa liturgia sacramental. Só para a gente encerrar, né? A água derramada na cabeça do batizado em todo o significado simbólico, igual eu falei, esses símbolos são apenas atos simbólicos da nossa igreja, né? Que vivemos na Bíblia. Enquanto derrama a água, o celebrante diz, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está dizendo, eu te batizo em nome de Padre Marcos, em nome de José, em nome de Nayara, não. Ele está dizendo, te batizo em nome do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. Aí tem mais outra perguntinha. Quando a gente responde amém, a gente está dizendo o quê? Eu aceito. Está confirmando aquilo, né? Você tá confirmando tudo que foi presenciado. Amém. Aceito, eu creio. Por isso a importância da gente estar ali, né? De coração aberto e sincero, sabendo também as normas da nossa igreja,
conhecendo a nossa igreja e amando, né? Para poder professar isso, né? Professar o que vive, né? Então diz assim, a seguir o batizado é ungido com o óleo do crisma, recebe uma missão tripla, ser sacerdote, profeta e rei junto com Jesus. Não pode ficar esquecido o sentido dessa unção. Então assim, como Nayara já falou desde o início, quando o batismo é essa abertura, essa janela, essa porta, né? Para todas as graças que a nossa Igreja Católica tem a oferecer. Tem mais perguntas, José? Mas sim, tem uma pergunta aqui. Talvez a gente já... Eu acho que a gente já respondeu e nem se percebeu, né? Aliás, tem duas, né? Você falou agora um pouco sobre a liturgia sacramental, aí as próximas tem qual a função dos pais e padrinhos para o batismo. A gente com certeza já respondeu. Agora tem outra. Algo muda em sua vida quando você se batiza? O que você acha? É uma pergunta bem, assim, bem polêmica, bem complexa, né? Porque assim, o que a gente quis falar com algo muda em sua vida quando você recebe o batismo, se não muda, mas deve mudar. Porque você deixa o pecado original, né? O seu pecado original para trás. Você passa a ser filho de Deus, assume essa condição de filho de Deus e agora deve assumir com convicção, viver uma vida nova. Viver uma vida nova. Aí você me pergunta, mas eu levo uma criança, como é que essa criança vai viver essa vida nova? Aí eu lhe digo, é a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos padrinhos a conduzir essas crianças a viverem essa vida nova em Cristo. E quando adulto, você que recebeu esse sacramento, o batismo, deve se abrir a essas graças. Deve procurar sempre participar da missa, deve ler, procurar conhecer a nossa Igreja Católica, estudar sobre ela, os batismos, sobre o batismo não, sobre a igreja, sobre aquilo que Deus tem para nós através da nossa igreja. Porque assim, não é a igreja que salva, é o seu coração para Deus. Mas nós professamos a fé católica. E nessa fé católica nós devemos se aprofundar para amar. Porque um exemplo, José, não se ama aquilo que não conhece. E quando você se aprofunda na igreja, você vai amando. É igual um casal, um namorado, né? Um casal, sempre, né? Sempre você vai querer mais algo, mais algo. Você tá com aquela pessoa, vai conhecendo, e com o passar dos anos, você passa a amá-la. E a nossa igreja também é assim, a nossa fé também é assim. Você vai estudando, vai para a missa, procura um grupo de oração, um texto dos homens, texto das mulheres, e vai se aprofundando e ver o quanto a nossa igreja é rica em oferecer algo a mais para a nossa alma. É muito bom quando a gente alimenta o nosso corpo. E imagine quando a gente alimenta a nossa alma, a palavra de Deus, né? Rezando, fazendo a nossa oração. É essa porta, é essa janela que se abre quando a gente recebe o sacramento do batismo. É essa mudança de vida nova que a gente deve procurar. Mas sim, tem uma coisa bem importante que eu sempre digo, não são todos os católicos, todas as pessoas mas eu sempre digo, às vezes eu fico triste porque tem pessoas que precisam da igreja, a igreja católica, independentemente de religião, qualquer igreja. Tem pessoas que usam a igreja só para casar e batizar. Você concorda com isso? Sim. Pois bem, né? Essas pessoas estiver presenciando essa live nesse momento, né? Vamos ter mais um pouquinho de cuidado. Vamos usar não a nossa igreja, nossa doutrina católica só para casar e batizar, não. É tão triste a gente
ver esses fatos, mas infelizmente tem, e não é pouco não. Não é pouco não, sabe por que não é pouco? Porque eu já presenciei muito, eu atuava numa comunidade onde eu via as pessoas só casavam, tudo bem. Depois do casamento, eu me afastava da igreja. Quando Só tinha vinha batizar o criança, filho, né? só vim para batizar o filho. Isso eu quero levar, meus irmãos, para vocês esse conhecimento. Não vamos fazer isso, não. Presencial na igreja católica. Vamos aprender mais. Os padres, eles estão para ensinar a todos nós. Os padres não estão ali no altar, não é para se aparecer, não, nem para ganhar dinheiro, não, porque o padre tem o saláriozinho dele, dá para ele sobreviver. Sobreviver super bem, viu? E tem muitos católicos que, quando a gente falava no início, que até os católicos mesmo apedrejam a sua própria igreja, não é isso? Mas se a gente presenciasse, a gente, em vez de falar mais, ouve mais. Hein, José, falar assim, mais. quando você fala a questão de apedrejar, é porque não ama, não conhece. Então, Não conhecem. ao invés de jogar a pedra, procure conhecer, procure amar, né? Que eu tenho certeza que você vai verdadeiramente se apaixonar pelas grandes riquezas que a nossa igreja tem a oferecer. Temos aqui o boa noite da nossa amiga Daguia Santos, que eu acho que José conhece. Ixi, essa De daí. família lá do Milanês. Lá ela do disse, Milanês. Somos do Milanês. Boa noite, Daguia. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão aqui, ó. Viu? O Nestor, esse programa Nestor maravilhoso, também, viu, cheio de Nestor? conhecimento. Ele disse, meu primo é muito preparado. Esse aí é a Nestor, é um dos anjos que caiu na minha vida também. Então, Você sabia que a gente tem anjos na terra, anjos em vida, em carne e Temos. osso? Certeza. Cada um de nós temos os anjos, né? Eu Verdade. gosto de dizer muito isso, anjos e irmãos. E como a gente pode ver, né, diante de tudo que foi falado aqui, Jesus nos convida a todo momento a viver na luz. Né? Que como nós nos alimentamos todos os dias, Jesus também quer ser o nosso alimento, né, em nossas vidas. E que nós possamos alimentar o nosso espírito, porque tudo que está aqui, tudo que é daqui desse mundo é passageiro. E nós somos convidados todos os dias a preparar nosso espírito para um dia estar com o Pai. Porque através do batismo nós também, né, passamos a ser filho e acreditar na ressurreição em Cristo. Porque Jesus também nos deixou esse ensinamento. Né, que nós possamos buscar a Deus antes de vir um julgamento à frente e procurar conhecer, participar, estar junto. Porque viver em Deus é maravilhoso, né? E não há lugar melhor do que esse encontro do que na igreja, né? Nas missas, eu acho que é o elapso nupcial com Jesus é na missa. Ao recebermos Ele, a ouvir o Evangelho e sair dali e levar para o nosso dia, né, para a nossa vivência em família. Que nós possamos estar dispostos a viver não só o sacramento, mas nossas vidas voltadas para Deus, né, em servi-lo enquanto há tempo. A gente vê a importância do batismo, né? Diante de tudo que foi falado aqui sobre batismo. Deu um sacramento da janela de tudo. Quando o padre fazia o convite para mim vir entrevistar você, nem imaginava que eu ia dar de cara com duas jovens, né, com tanto espírito. Ainda uma me dizia, Márcia me dizia, José, a gente está aprendendo nada. Talvez a gente aprende assim no dia a dia mesmo. Pela primeira vez a gente está na TV assim diante de um público, né? E é assim,
o batismo é isso, a junção do Espírito Santo, né? Porque estamos aqui através do Espírito Santo, né? Através da janelinha que foi o batismo, e vem as outras escadas, né? Porque se não fosse, se a gente não tivesse aprendido com alguém como era que nós ia até discutir sobre o que é batismo, que conhecimento nós ia levar ao público, não é isso? É verdade. Então aqui nosso amigo Lucenaldo, né, tá dizendo aqui que todas as sextas-feiras, às 19 horas, é esse horário, o programa da Paróquia Tenente. Então, é uma graça, né, todas as sextas-feiras, poder estar aqui alguém da nossa igreja, né, o nosso padre, algum leigo que ele designar, para esclarecer um pouco sobre cada pastoral, né. Nós estamos hoje aqui representando o batismo, mas temos muitas pastorais maravilhosas na nossa igreja, né, José? Tem muito conhecimento, muito ensinamento a passar. Então, nós já agradecemos, né, a cada um que está aqui conosco, a todos que fazem parte da TV Macaguá, a todos que estão na live conosco, né? Damião disse aqui, ó, José tá famoso. Qual Damião? Damião Souza? Damião Souza. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, a gente tentou passar um pouco daquilo que a gente sabia, mas quando você for para a reunião de batismo, que for padrinho, for ser padrinho, for ser mesmo os pais da criança, nós temos ainda algo a mais, né, Nayara, para repassar. Mas aqui, desde já, nós deixamos o nosso agradecimento, o nosso carinho de todos vocês que estão conosco, né? O nosso amigo José que se dispôs com tanta alegria, né? Com tanto carinho a estar conosco, discutindo um pouco, né? Refletindo um pouco sobre batismo, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão conosco. Então é isso, pessoal. Para a gente fechar esse encontro, que eu digo, não é encontro de entrevista, sim, uma aprendizagem, é um encontro espiritual. Para fechar, nós vamos agradecer os meninos também que fazem parte da TV Macaguá, né? Então, nós agradecemos a todos que se disponibilizam com esse trabalho. E a TV está surgindo agora, está nascendo. Se Deus quiser, vai crescer, vai tomar espaço na nossa região Seridó, no nosso Rio Grande do Norte, né? E para fechar, eu convido a você de casa a nós rezar um Pai Nosso e fechar com a Ave Maria, né? Agradecendo a Deus e pedindo intercessão da nossa Virgem Maria, que hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, né? Verdade. Nossa Rainha, nossa Mãe Protetora, que intercede por nós em todos os instantes de nossa vida. Digamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra à nossa doutrina, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vocês dois, o meu muito obrigado, o meu boa noite, né? Obrigada a Você você também. quer dizer mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Só desejar uma boa noite a todos e que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, nos conduzindo em nossas missões. E a você de casa, o nosso boa noite. Então vamos ficar atentos. Sexta-feira, nesse mesmo horário, temos mais um encontro, né? Então a todos vocês, o nosso boa noite, viu? O nosso joinha, viu? Valeu e obrigado.